A gente ouviu aqui falar muito sobre governo e é claro que não poderia se terminar o dia de hoje sem falar sobre o tema desse próximo painel, que é inovação e governo. Um dos maiores problemas que eu já arrumei na minha vida profissional foi trabalhando no governo. Eu recebi um processo administrativo urgente, que eu tinha 24 horas para despachar. Aí, tinha um número que estava escondido. Então, eu liguei no departamento de costura, que tinha departamento de costura. Eles me pediram 72 horas para descosturar. Aí, eu fui lá, passei uma tesoura, cortei e botei uma fita de cetim, dei um laço e devolvi. Gente, foi um problema, eu quase fui presa. E esse tipo de burocracia, que ainda existe, é o que enlouquece empreendedor, cientista, o bom servidor público, o trabalhador. Muito disso já melhorou. Quem já ficou 90 dias e foi na delegacia para tirar um RG, sabe o quanto melhorou. Mas quem tem empresa chora todo mês, sabendo o quanto que precisa melhorar. Que eu até hoje não entendi por que você paga uma coisa e tem que avisar que pagou, e se não avisar, você toma multa, mas tudo bem. Inovação no governo não é só mais agilidade, mais progresso. Inovação no governo é mais transparência e mais controle. E é por isso que implantar inovação em governo é uma guerra. Porque o tiro de morte na corrupção e no fisiologismo é transparência, que vem da inovação, da objetividade e do acesso pleno à informação. Isso para todos os cidadãos, de uma forma simples. E é para falar sobre esse tema que eu vou chamar aqui ao palco a diretora de eventos do IFL, a Bruna Bonner. Boa noite. Afinal, o que seria de nós com menos governo? Essa pergunta pode ser feita por alguns em tom de desespero, por outros com entonação de dúvida, e por aqueles que realmente pensarem no que ela significa com um suspiro de liberdade. Uma pesquisa foi realizada na periferia de São Paulo e Rio de Janeiro, após, em 2013, o PT ter sofrido uma esmagadora derrota nas urnas. Essa pesquisa, feita por uma fundação ligada ao Partido dos Trabalhadores, constatou que esses brasileiros da periferia não gostam de imprevisibilidade econômica, que ameaça os empregos e a trajetória empreendedora. Possuem como valores prioritários o sucesso, a concorrência, o utilitarismo e a mercantilização da vida. Tratam a esfera privada como mais relevante que a pública e cultivam mais o individualismo do que a solidariedade. Senhoras e senhores, it's happening. A sociedade luta pelo direito de ter liberdade para empreender e construir sua própria trajetória individual. Convido para o painel Governo, Inovação e Sociedade, Daniel Annenberg, ex-diretor, presidente do Detran São Paulo e superintendente do programa Poupa Tempo, projeto do qual participou desde a elaboração. Foi eleito vereador em São Paulo e atualmente é secretário de Inovação e Tecnologia da Prefeitura. Cristina Bonner, mamãe e vovó. Nos anos 90, a paulista Cristina Bonner instalava cópias do Windows em empresas de Brasília. Após conseguir, de forma surpreendente, uma reunião com o dono da Microsoft, Bill Gates, tornou-se das principais revendedoras da marca no país. Fundador e presidente do Conselho da Global Web, atualmente suas empresas faturam 450 milhões com tecnologia e criptografia. Hélio Rotenberg,
CEO da Positivo Tecnologia. A trajetória do executivo começou a ser traçada no Grupo Positivo em 88, quando se tornou o primeiro diretor da Faculdade de Informática Positivo. Do desenvolvimento de um software e da montagem de computadores para escolas, a Positivo Tecnologia se transformou num dos líderes na venda de computadores e celulares no país. E para mediar o painel, Eduardo Wolff. Foi articulista do jornal Zero Hora e da revista Veja. É editor da plataforma multimídia O Estado da Arte no jornal Estado de São Paulo. Editou, entre outros, os volumes Pensar e Filosofia e Pensar o Contemporâneo. É doutor em Filosofia pela USP. Bom, antes de mais nada, sempre muito obrigado pela apresentação que você fez de todos nós. Eu queria agradecer muito ao convite do EFL, de todos os organizadores envolvidos na realização deste evento. É um grande prazer estar aqui com essa bancada aqui para fazer essa discussão, ainda que ela seja muito desafiadora pelo tema. Um breve esclarecimento: eu sei que é surpreendente convocar filósofos para falar sobre qualquer coisa que diga respeito à vida real, né? Qualquer coisa que diga respeito à vida real, você não vai chamar um filósofo para falar sobre esse tipo de coisa. No máximo, para uma cerveja no bar depois. Mas, como ela mencionou, como a Bruna mencionou gentilmente, né, eu tenho essa experiência no jornalismo também, espero que isso possa contribuir. E eu tive uma experiência menos interessante, tanto que a da filosofia quanto que a do jornalismo, foi durante um brevíssimo período de tempo, de janeiro a julho, fui secretário adjunto de Cultura no governo de Porto Alegre, lá na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E aí, quando eu vi o tema, né, inovação, governo, né, eu lembrei de um episódio, até eu comentei isso com alguns amigos do IFL de BH, lá de Belo Horizonte, quando a gente teve o evento do IFL algum tempo atrás, que é quando eu fui analisar quadro de funcionários, funções das pessoas, eu descobri que a Prefeitura de Porto Alegre tem, por exemplo, 2 funcionárias cujo trabalho é ser modelo vivo. Você consegue imaginar a pessoa que fez um concurso, digamos, com 20 anos e está chegando aos seus 65 e a sua função é ser modelo vivo para que estudantes de pintura façam desenhos dela? Estatutária. É muito difícil você imaginar o que se passou na cabeça do legislador quando ele pensou que aquele era um cargo que eventualmente teria alguma utilidade para a sociedade. Se esse tipo de caso tão extremo ocorre numa cidade que, bom, tudo bem, não é São Paulo, mas também não, né? Como é que a gente poderia pensar a dimensão da relação entre inovação e tecnologia do ponto de vista do governo? E eu começo pedindo para vocês todos, então, que me respondam essa primeira pergunta. Do ponto de vista do que vocês têm como experiência pessoal e profissional, o que vocês acham que é hoje o grande empecilho, o grande impedimento para que o Brasil possa ser efetivamente um país de referência do ponto de vista da inovação, da tecnologia e desses novos desenvolvimentos todos que tão fantasticamente a gente acompanha em diversos lugares do mundo, os lugares mais inusitados, inclusive. Tá? Se você me permitir essa gentileza, eu queria começar com você, Wander. Pode ser? Obrigado. Alô, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. E fico feliz que vocês ficaram até o final mesmo. Falei, nossa, vai ficar pouca gente, mas está cheio. Espero poder enriquecer um pouco aí a presença de vocês. Bom, eu acho que tecnologia ela existe mesmo há 20 anos. Tá? Ela teve uma abertura de mercado há 20 anos. A gente continha tecnologia só nas grandes multinacionais, e aí depois ela se democratizou e vem se democratizando. E eu vejo que o governo ele tem demonstrado, nos últimos 4, 5 anos, uma aceleração pela escolha da tecnologia para poder facilitar
os serviços ao cidadão. Há pouco tempo, né, agora há pouco tempo atrás, a gente ouviu o Dória falando e ele exemplificou o poupa-tempo. O poupa-tempo foi feito no governo do Mário Covas, em 2006, o Daniel Annenberg que pilotou esse projeto, e nós, coincidentemente, nós fomos a primeira empresa a fazer o poupa-tempo em São Paulo. Isso foi em 2006. O nível de informatização não era tão grande, a tecnologia não era tão disponível, mas já havia o interesse do governo de criar um processo mais eficiente de parceria público-privada para melhorar o atendimento do cidadão. Então, respondendo à sua pergunta, o que o governo precisa fazer para oferecer um serviço disruptivo e com mais eficiência é se aproximar das empresas que estão envolvidas, sim, com a liberdade e com a melhoria do serviço ao cidadão. Porque muitas empresas brasileiras têm essa vontade. Então, quando isso começa a acontecer, a tecnologia, as empresas de tecnologia, elas pressionam a sociedade e a sociedade pressiona o governo e isso vira um fluxo positivo. Ótimo. Agora, fica uma questão interessante para a gente passar a bola para o Hélio, se você me permitir, Hélio, que é a seguinte, você consideraria que, ainda nessa mesma primeira pergunta, que a questão fundamental para a gente vir a ser um país de referência, um país de ponta na questão tecnológica, passa pelo governo? Passa pelo governo, mesmo que seja no sentido da desobstrução de possibilidades de investimentos, de pesquisa e de ação? Passa pelo governo, sim, mas passa por uma outra coisa fundamental em tudo isso, que é a educação. Eu não posso deixar de falar de educação, que é da onde eu venho. Eu acho que se a gente não repensar toda a educação, desde o ensino básico até o ensino superior do Brasil, nós não vamos ser um polo de tecnologia. Já galgamos vários postos nessa corrida pela tecnologia. Temos várias startups que se destacam no mundo inteiro. As startups estão fluindo pelo país. Em todas as capitais brasileiras, a gente vê startups acontecendo. A gente vê empresas brasileiras de tecnologia com destaque no Brasil e em vários países do mundo. Não é que não somos um país de tecnologia, somos sim, mas para ser um país de destaque, nós vamos ter que repensar a educação. Na educação básica, nós temos que melhorar a qualidade da educação pública, que representa 85% dos nossos alunos, 15% só são da iniciativa privada. Mesmo na iniciativa privada, eu acho que a gente tem que repensar alguns conceitos da educação totalmente tradicional, trazendo para uma educação mais próxima do desafio empreendedor, do desafio da tecnologia. Fala-se muito em ensinar coding nas escolas, de ensinar making nas escolas, ou seja, salas de aprendizado de robótica, de como é que se monta um robô, de como é que se programa esse robô. Estava contando até para a Cristina na hora do almoço um programa de Londres, do Microbit, nós estamos trazendo o Microbit agora para o Brasil, em que todos os alunos das escolas inglesas receberam, com patrocínio da BBC, uma plaquinha chamada Microbit para aprender a programar. E foi uma revolução o número de meninos e jovens que se interessaram pela tecnologia. Então, a gente tem que repensar toda a educação para realmente ser um polo tecnológico. E mesmo na educação superior, as nossas universidades, elas são muito distantes das startups, elas são muito distantes das empresas. Como fazer isso é muito difícil, né? O modelo americano é um modelo que deu certo em aproximação da universidade com as empresas, através de projetos, através de uma série de coisas. Nós vamos ter que revolucionar a educação para que isso aconteça. E, claro, que o governo tem que ser o fomentador de tudo isso. Você tocou em pontos absolutamente fundamentais no que diz respeito à educação, e, portanto, a gente vai certamente voltar a eles ao longo da nossa conversa. Mas eu não deixei você por último por acaso, Daniel. Você está na posição de governo. E a pergunta mais geral que a gente faz aqui para abrir a conversa, né, de o que falta ao país, então, para que ele possa ser
um polo de referência, né, um polo de produção tecnológica de ponta, de inovação realmente de ponta. Obviamente, eu imagino que a sua consideração leve em conta justamente o fato de você estar do outro lado do balcão agora, né? Como é que você vê essa questão? Só um instantinho, Daniel. Desculpa de interromper. O pessoal da produção tem como colocar o tempo na tela, por favor, para a gente acompanhar? Obrigado. Bom, primeiro, boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui. Juliana, obrigado pelo convite. Na verdade, Eduardo, eu estou há 25 anos trabalhando na área pública. Eu sou formado gestor, administrador público pela GV e gosto muito de trabalhar na área pública. Apesar de ter saído um período e ter montado uma consultoria para implantar o poupa-tempo pelo Brasil afora, pela experiência que a gente teve aqui em São Paulo, eu gosto muito e eu acredito muito na área pública que funcione. Uma área pública que atenda e que resolva os problemas dos cidadãos. Isso eu acho que é muito importante. Eu acredito que, para a gente chegar onde você falou, além dos tópicos que tanto o Hélio quanto a Cristina colocaram, eu acho que são fundamentais, parceria com a iniciativa privada, a Cristina tem toda a razão, o Hélio também falou muito bem sobre educação. Eu acho que tem mais alguns pontos que a gente precisa reforçar para chegar lá. Primeiro, eu acho que a gente precisa, e já deu exemplo aqui a Madeleine, a gente é um país muito burocrático. A gente tem uma tendência a acreditar muito mais no papel do que nas pessoas. Isso a nossa história fala um pouquinho, né? A gente pegar os países da língua inglesa, você percebe que é muito mais acreditar na palavra das pessoas do que no documento, né? Então, uma das grandes dificuldades nossa é como é que a gente desburocratiza. Eu gosto muito do Hélio Beltrão, que, apesar de ter sido ministro lá na ditadura militar, fez um trabalho muito importante de simplificar a vida das pessoas. E é isso que eu tento, há 25 anos, trabalhar na área pública, como é que a gente simplifica a vida das pessoas, por um lado. Por outro, a nossa legislação, principalmente a parte pública, também é extremamente rígida, é muito complicada. Então, se a gente conseguir flexibilizar um pouco, por isso que é interessante a ideia das startups, por isso que é interessante a gente trabalhar de forma, nas PPPs, que a Cristina falou, eu acho que é muito importante nessa linha, porque a gente ainda é muito inflexível, a gente trabalha com a Lei 8666, que é muito inflexível e que foi criada lá atrás, antes do advento da internet, da tecnologia. Então, são pontos importantes, e eu acho que também a falta de pessoal capacitado para essa área. A gente tem trabalhado, por exemplo, na nossa secretaria, que foi uma criação do governo João Dória, isso é muito importante, não existia uma Secretaria de Inovação e Tecnologia. A importância que o governo João Dória dá para a inovação e tecnologia está na própria criação da secretaria, mas, principalmente, a gente tem alguns programas fundamentais, por exemplo, FabLab, que é o Faça Você Mesmo. É interessantíssimo. É você ter um equipamento público em que você aprende robótica, drones, etc. Isso é interessante para a BU. O MobLab, que é laboratório que faz com que a gente tenha parcerias com startups, incentive startups, e outros projetos, como o Empreenda Fácil. A ideia, por exemplo, de você abrir uma empresa e levar mais de 100 dias é um absurdo. Aliás, não só abrir, fechar também. As pessoas não fecham empresas, deixam abertas, porque é quase Davi contra Golias. Então, a gente precisa simplificar a vida das empresas e do cidadão. Se a gente conseguir fazer isso, eu não tenho dúvida que a gente consegue inovar rapidamente nesse país. Agora, de fato, mesmo que a gente consiga simplificar de maneira eficiente uma boa parte desses percalços burocráticos, que emperram a vida do brasileiro em todos os registros, isso não garante que você vai ter uma explosão criativa, muito menos uma explosão criativa do ponto de vista tecnológico de ponta. Pode melhorar a minha vida como dono da barbearia, o João falou muito isso na campanha, quer dizer, essa coisa emperrada está em todos os níveis. Para a gente chegar, de fato, em algo que atue na ponta tecnológica, eu vou voltar ao que ele tinha mencionado antes, que é a questão da educação. Você tem um problema no Brasil que é o seguinte, você tem um nível disfuncional, muito grave, de resultado e desempenho dos alunos brasileiros que vão avançando série após série, sem conseguir dominar a leitura em textos de língua portuguesa, a escrita em textos de língua portuguesa, as operações mais elementares da matemática, eles vão sendo mais ou menos automaticamente aprovados. Ora,
você falou, perto de 80%, 85% da nossa população estudantil é aluna de escola pública. A escola pública no Brasil, lamentavelmente, ela não é pública, ela é escola estatal. Os alunos pobres brasileiros estão sequestrados por um sistema estatal de gestão das escolas, que poderia ser uma OCIP, poderia ser uma charter, poderia funcionar um sistema de... mas não é. Qual é a solução para você ter desenvolvimento tecnológico se os alunos não conseguem, se a gente está formando sucessivas gerações que não são capazes de ler em língua portuguesa? Você não vai ter ninguém planejando uma ilha privada se o sujeito não é capaz de fazer as 4 operações. Como é que vocês veem o salto tecnológico num país que não consegue ensinar as 4 operações? Bom, aí você tocou num problema muito mais difícil de ser resolvido, né? É a base da base. Aí vem um problema de formação de professores, vem um problema de melhoria das escolas, é um problema muito mais complexo, embora a gente tenha ilhas de excelência. Certamente a educação pública de São Paulo, a cidade de São Paulo, é muito melhor que a educação pública de muitas cidades brasileiras. A educação em Curitiba é muito boa também. Você tem algumas cidades pelo país que se destacam no Enem, por exemplo, em que você tem o amor da diretora pela sua escola, né? Um bom diretor, como toda empresa, né? Uma empresa que tem um bom gestor é uma boa empresa. E as escolas é a mesma coisa. Você tem um bom diretor que começa pelo processo de seleção desse diretor, você já tem uma escola muito melhor, além da distribuição de verba. Você começa na formação de professores, que não é o tópico exatamente desse painel, mas se você tem um professor bem formado... Os professores nas escolas de pedagogia não aprendem a dar aula. É uma coisa assim... Existem inversões no processo pedagógico brasileiro terríveis, né? Então, como é que um professor vai dar aula sem ter aprendido a dar aula? A gente aprende a fazer as coisas, né? Então, são coisas básicas que têm que ser discutidas para que a gente tenha essa revolução. Mas, mesmo assim, a gente tem aí escolas de excelência, a gente pode... A Olimpíada de Matemática é uma coisa linda que tem nesse país, tem coisas muito legais. E a tecnologia pode também auxiliar nesse processo. No ensino da matemática, por exemplo, você tem ferramentas hoje de softwares educacionais maravilhosos para você ajudar nesse processo. Mas é todo um processo que tem que ser rediscutido. Agora, Posso Daniel, só dar uma palhinha sobre isso? Eu até ia querer, aproveitando, antes de você dar sua palhinha, já levantando uma bola complementar para você e para a Cristina. Eu tive visitando um dos Fab Labs aqui de São Paulo, na cidade de Tiradentes, fica praticamente no limite da cidade, na Zona Leste, e é uma experiência muito impressionante o tipo de trabalho que é feito num Fab Lab em São Paulo. Uma das coisas mais marcantes era justamente que a curva de aprendizado do aluno que vinha, são alunos pobres, as escolas municipais, até poucas estaduais estão nessas regiões, que eventualmente chegam no espaço sem saber usar uma régua. Ele não sabe se localizar numa régua, com 10 centímetros. E, em pouco tempo, o entusiasmo dele com aquilo e o envolvimento dele com a equipe faz com que, em alguns meses, ele esteja montando uma cidade 3D. E isso é uma coisa impressionante. Quer dizer, como é que é para você estar oferecendo esse tipo de oportunidade? Como é que você vê essa possibilidade? Assim? Olha, eu acho fantástico. Eu vou retornar a isso, mas eu só queria falar uma questão sobre isso. Há 60 anos atrás, meu pai estudou em escola pública. Se formou no Fernão Dias e entrou no ITA. Ou seja, há 60 anos atrás, eu acredito que a gente tinha uma educação pública de muita qualidade. Não era fácil entrar no ITA. Minha mãe também estudou no Fernão Dias, lá na Pedroso, e depois entrou na USP. Ou seja, a gente precisa rever o que aconteceu nesses 60 anos nesse país, porque o ensino público funcionava. E aí eu acho que você tocou num ponto importante, a gente diferenciar do que é público e do que é estatal. Não necessariamente, o ensino tem que ser público, não necessariamente estatal. E, mesmo assim, a gente precisa investir muito em professores, investir muito na qualidade do ensino, eu não tenho dúvida disso.
Você ter, por exemplo, e aí eu chego nos 12 Fab Labs, é uma oportunidade, para quem não foi, por favor, vá, tem vários lugares, a maior rede de Fab Labs do mundo, está aqui em São Paulo, é pública, e as pessoas podem se utilizar disso para criar o que quer que seja. É muito interessante. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais com isso, né? Com inovação, com disrupção. Né? A gente precisa, principalmente, para as pessoas que menos têm, terem mais condições de fato, se desenvolverem. E é isso que eu acho que a gente precisa investir, porque, senão, a gente não chega, não adianta desburocratizar, não adianta reduzir o tamanho do Estado, eu acho que tem que reduzir, eu acho que não adianta nada. Se a gente não investir fortemente em educação, a gente não vai ter gente com capacidade para estar trabalhando nesse mundo, que é um mundo totalmente diferente hoje e vai ser ainda mais nos próximos 20 anos. Então, a gente precisa se preparar para isso. Né? Os veículos autônomos, a gente precisa se preparar para um monte de mudanças que estão acontecendo. E se a gente não envolver a grande maioria da população, a gente cada vez vai excluir mais essa parte da população, o que é muito ruim. Então, a gente precisa, de fato, investir pesadamente, como outros países fizeram na educação, e investir no lugar certo. Formação de professores, né, o espaço para as escolas e assim por diante. Tem muita coisa para ser feita na área da educação. Agora, Cristina, você comandou uma experiência importante do ponto de vista daquilo que você mesmo descreveu no momento histórico brasileiro dos anos 90, que envolvia uma aposta num modelo de terceiro setor, digamos assim, quando gradativamente a reforma de Estado dos anos 90 acenava para a ideia de organizações sociais, OCIPs, participação, né, de projetos envolvendo parcerias público-privadas, etc. e tal. Quer dizer, como é que você avalia o resultado do ponto de vista da sua experiência profissional com isso, agora que a gente tem um balanço já razoável, né, dessas experiências no país? Isso facilitou para o empreendedor, para você que estava pensando em empreender, em começar um negócio, em ir para a rua, em arriscar, em correr o risco, hoje você acha que o cenário é melhor para quem está tentando, graças a essa mudança, ou essa mudança não resultou em grandes transformações? Tá, eu acho que assim, o Brasil, o governo, ele quer fazer tudo, de cabo a rabo, quer fazer tudo e tal. E a gente que é empresário, né, é um pouco mais prático. Então, assim, nem tudo é desgraça e nem tudo é bonança. Então, por exemplo, na parte de educação, tá bom, está faltando. Na minha época, por exemplo, eu estudei em escola pública até o 2º grau e passei nas universidades, né? Era diferente. Mas acredito que dá agora, por exemplo, as escolas técnicas são excelentes. Tá? Se o 1º grau ainda não está resolvido, escola técnica está resolvendo. E dá para colocar na área da gente que vem de escola técnica, que ele vai conseguir se desenvolver numa empresa. Vai conseguir desenvolver tecnicamente, programar, fazer arquitetura de sistema, sem ter tanto conhecimento do nível básico. Por quê? Porque é técnico. Né? Com relação à solução para as escolas, Daniel, precisa botar a PPP de educação na rua. Porque, se o Estado se preocupar com a atividade fim dele, que é o currículo escolar e formar bons professores, a iniciativa privada cuida da parte estrutural, constrói, da manutenção, fornece equipamentos, fornece uniforme, e isso vai agilizar muito e vai colocar os equipamentos, vai colocar tudo. E isso vai deixar o governo mais focado na atividade fim dele, que é o currículo escolar, que é ter o bom professor lá. Com relação ao que mudou dos anos 90 para cá, do ponto de vista de tecnologia, a gente participou muito forte, por exemplo, do imposto de renda pela internet. Pô, custava, para emitir um imposto de renda, antes de ter o advento da internet, né, da Receita Federal, R$5. Quando a gente pegou o projeto, fizemos a primeira versão do imposto de renda pela internet, que foi a iniciativa privada que fez com o governo, caiu para 0,05 centavos. Então, várias coisas aconteceram. Aconteceram as eleições informatizadas, né? E depois veio o advento das PPPs. Acho que as PPPs tiveram uma ruptura,
por conta da crise econômica que se instaurou no país. Muitas PPPs foram interrompidas, algumas estão sobrevivendo para atendimento ao cidadão, mas, por exemplo, saúde pública, já 2 ou 3 entraram no mercado e saíram, porque falta de recurso. Então, eu acho que ano que vem isso vai colocar o Brasil numa ascendente. Agora, obrigado, Cristina. Agora, tem uma questão que talvez seja importante para ouvir vocês três quanto a esse mesmo ponto, já que esse é um painel sobre a relação de governo com inovação, que diz respeito ao seguinte: uma coisa é o jovem talentoso, a jovem empreendedora, que é capaz de, dispondo já de certas tecnologias, fazer um negócio disso. O sujeito desenvolve dali, a partir de uma certa coisa, um aplicativo, qualquer coisa do gênero. Faz um negócio, é lucrativo, é interessante, melhora a vida da sociedade, isso é muito bom. Agora, a pesquisa necessária para você gerar tecnologias novas, modalidades novas, né, de tecnologia, ela é muito mais delicada e exige muito mais investimento do que simplesmente a minha mentalidade criadora, né, criativa. No Brasil, a pesquisa, de fato, a pesquisa de ponta, ela é feita quase que 100% exclusivamente pelo Estado, pelo dinheiro público estatal. O Estado de São Paulo, que é uma referência nisso e tem uma fundação de pesquisa de alta qualidade, que é a FAPESP, com todas as críticas que se possa fazer a partes dos seus programas, é uma referência na América Latina, uma das grandes fundações de pesquisa. Não houve no Brasil ainda a capacidade de você criar o mesmo montante de investimento em pesquisa nessa ponta pela iniciativa privada. O que falta para que a iniciativa privada invista em pesquisa como o Estado vem fazendo, ainda que não faça perfeitamente bem? Obrigado. É uma pergunta bem difícil, mas a gente tem que separar o que é pesquisa acadêmica, o que é pesquisa de tecnologia aplicada. Tá? As empresas, mesmo nos Estados Unidos, salvo uma ou outra exceção, não é feito pesquisa básica, é feita pesquisa aplicada. Né? Isso é o que você falou a respeito do modelo da universidade brasileira não ser um modelo muito próximo das empresas, das startups. Tem a ver com isso também, não? Eu diria que é um pouco diferente, porque as universidades brasileiras, infelizmente, elas são acadêmicas, por teóricas. Essência. É muito difícil o relacionamento da iniciativa privada com a universidade. E eu falo isso com muita tristeza, porque nós temos uma universidade privada, a Universidade Positivo, é uma das melhores universidades do Brasil, são 32 mil alunos, e a gente não consegue, a Positivo Tecnologia, fazer projetos junto com a Universidade Positivo. Tá? Então, para ver como é difícil esse intercâmbio. Nós não conseguimos resolver esse problema dentro de casa, e não é por falta de vontade. Tem alguns centros que a gente até consegue fomentar, startups, etc., mas é muito difícil, porque o professor universitário, por natureza, ele é acadêmico. Né? Então, isso é uma mudança de mentalidade. A própria Universidade Americana demorou para entender a mudança do mercado. Começou a trabalhar com projetos muito recentemente, né? Começou a trabalhar de maneira diferente de 20, 30 anos para cá. Então, esse é um grande desafio que fica aí. Mas existe investimento também nas empresas de pesquisa, não tenha dúvida nenhuma. Na nossa empresa, a gente pesquisa um monte, gasta muito. Além de tudo, a gente é obrigado por lei a investir. Essa intervenção do governo até que é boa. Ela nos obriga a investir 5% do nosso faturamento em pesquisa e desenvolvimento, porque a gente tem algumas isenções tributárias na produção de computadores, é a lei de informática, na produção de computadores e smartphones. E 5% do nosso faturamento menos impostos, a gente tem que investir em pesquisa e desenvolvimento. E é muito legal, porque nos dá coragem de fazer projetos que talvez a gente não faria se não tivesse a obrigação. Agora, e é uma lei antiga que dá certo. Para você que lidou com isso também, Cristina, tanto na ponta de venda e atendendo ao mercado, quanto atendendo o governo, falta mais investimento em pesquisa para você ver os saltos mais fortes, assim? O que a gente vê é que tem incubadoras interessantes, né, dentro das universidades. Mas você não vê colocar dinheiro, o governo colocar dinheiro nessas incubadoras.
né? Ou são jovens empresários que estão lá dentro e que, por isso, pegam outros alunos, colocam para trabalhar junto e criam suas startups. Então, tudo bem, eles não vão pagar aluguel, não vão pagar luz, né? Não vão pagar computação. Então, tem um pequeno investimento. Então, ali saem algumas pesquisas muito boas. A área de biometria está se desenvolvendo muito no Brasil por conta de incubadoras entre universidades. Toda essa parte de reconhecimento facial, criptografia, certificação digital, isso está acontecendo de dentro da universidade para fora. Tenho visto isso também progredir, mas que você veja assim, que tem um fundo de investimento de algum grupo brasileiro para fomentar a pesquisa de startups, isso não existe. Aqui, não. Daniel. A gente tem um programa muito interessante na nossa secretaria, que chama MobLab, que é um laboratório de mobilidade. Qual que é a ideia? É o governo abrir os dados, dar transparência para os dados, e isso permitir que startups e empresas possam, ao se utilizar desses dados, gerar negócios, por um lado, e, por outro, achar soluções para a cidade. E eu acredito cada vez mais nisso. Eu acho que o governo tem que abrir totalmente, aliás, está no nosso programa de governo, o governo João Dória, a gente abrir, lógico que não dados de segurança, mas abrir o máximo os dados para que, com isso, estimule startups. Vou dar um exemplo. Na hora que você abre os dados sobre a circulação dos ônibus, né, a SP Trans, que tem isso, você permite, por exemplo, que uma startup crie um aplicativo mostrando quanto tempo vai demorar para o ônibus chegar no ponto tal. Claro. Isso é bom para todos os cidadãos, isso é bom para o governo, e isso é bom para quem fez isso, porque pode ganhar dinheiro em cima. Então, nós acreditamos cada vez mais que também parcerias maiores entre iniciativa privada, o governo, acho que o Hélio falou muito bem, não resolve mais sozinho os problemas. Acho que isso tem que ficar claro para todo mundo. Quanto mais a gente conseguir envolver a iniciativa privada e envolver a universidade, porque isso é fundamental. A universidade tem um conhecimento que a gente, muitas vezes, não tem no governo e, muitas vezes, a própria iniciativa privada. O que a gente precisa é trazer junto e mostrar a importância que a academia tem para achar soluções junto conosco. Então, nós estamos fazendo parceria com a FAPESP e lançar desafios. O próprio governo do Estado de São Paulo acabou de lançar o PitGov, e que tem iniciativas fantásticas, fantásticas. O que o governo faz nisso? Abre dados, dá transparência, estimula, né, a iniciativa privada a achar boas soluções para a cidade e para o Estado. Agora, ainda fica uma margem que eu deixo de reflexão para todos nós aqui, antes de passar para a minha última pergunta a vocês, para a consideração final, que é uma margem assim, que é uma questão importante de refletir, que tem uma diferença grande no tipo de pesquisa que, por mais que venha a ser aplicada depois, precisa passar por uma etapa desinteressada, ela precisa passar por um longo processo de maturação até que possa vir a dar resultados aplicados, né? E que parece que continua sendo dependente ou do modelo americano, em que você tem um enorme sistema de doações, envolvimento de filantropia, aposta das empresas nas instituições universitárias, sem cobrar para daqui a 6 meses, mas é o seguinte, isso aqui vai dar certo daqui a 15 meses ou 15 anos, né? Isso ainda é uma diferença. Mas eu queria deixar uma pergunta no ar para vocês, assim, para vocês concluírem, que é basicamente o seguinte: o que, na relação, agora que nós estamos aqui analisando, de governo e inovação e grandes mudanças tecnológicas, vocês gostariam que fosse uma pauta relevante para o debate político eleitoral de 2018? Não quero saber de partidos, não quero saber de candidatos, é uma pergunta sobre o cenário político eleitoral de 2018 que está se aproximando. Qual é a pauta que vocês gostariam que entrasse do ponto de vista da inovação na relação dos governos para o ano que vem? Agora começam vocês. A pauta para a área de tecnologia, eu acho que assim, nós empresários da área de tecnologia, sobra muito pouco no final do dia. Então, assim, não dá para investir, né, num negócio que pode demorar 10 meses, 1 ano, né? E também são muitas possibilidades para você investir.
saúde, educação, tecnologia para transporte. Então, acho que a pauta seria: qual dos candidatos vai trazer um programa de investimento desburocratizado, tá, no primeiro ano de empresas? Porque eles não dão nem um centavo para a empresa poder crescer no mercado e arriscar ter o segundo e o terceiro ano. Não dá nem para começar. Não, não dá. Hélio, você, qual é o seu tema de sonho para a campanha eleitoral de 2018 do ponto de vista da inovação? Eu volto à educação sempre, né? Mas é uma questão de cacuete. A educação sem educação não tem inovação. Mas queria deixar algumas reflexões. 100% das pessoas no Brasil vão estar conectadas em 2 ou 3 anos. Nós temos um índice de conexão muito grande. 100% da população brasileira, sei lá, em 5 anos, vai estar conectada. Isso é um grande desafio para nós. Como é que a gente vai aproveitar isso para transformar esse país? Nós não estamos tão atrasados em conexão comparado com outros países. Os smartphones, você tem 240 milhões de linhas de smartphones de telefonia no Brasil. Nem todos são smartphones, ainda tem um contingente grande, aí, uns 40 milhões de feature phones, que você não consegue, mas você consegue se comunicar. Como é que a gente vai fazer? Eu tenho uma frase que eu encerrei hoje, minha fala da hora do almoço, e que me persegue, que cristalizou o que eu sempre pensei, que é: o ritmo do crescimento é igual à magnitude do desafio multiplicado pela força que você o ataca. Então, aqui fica o desafio, essa plateia maravilhosa. O que nós vamos fazer para transformar esse país? Vocês, nós é que precisamos transformar o país. Não vamos ficar esperando só os nossos governantes. Vamos todos fazer essa corrente para transformar o Brasil. Daniel, para encerrar, sem nos dizer quem é o seu candidato para 2018. Tá? Não, olha, o que você quer ver de tema? Eu vou retomar o tema que eu mais gosto, que é atendimento ao cidadão, né? Depois de coordenar um poupa-tempo por 10 anos, eu acredito que a gente precisa ter serviços públicos que funcionem. E para os serviços públicos funcionarem na educação, na saúde, a gente precisa de um monte de coisa. Mas a gente precisa, principalmente, governantes que se preocupem em atender o que a população precisa. Então, o meu sonho é um dia que a gente tivesse serviços públicos na saúde, na educação, no transportes, no padrão poupa-tempo. E eu acho que isso é viável. A gente pode chegar lá, investindo em pessoas, investindo em parcerias, trabalhando com a tecnologia e lembrando sempre que a tecnologia é meio para a gente chegar lá. O que a gente quer é fazer funcionar serviços públicos, não estatais, mas que funcionem e façam um bom atendimento ao cidadão. Isso que a gente precisa se preocupar, e eu acho que é isso que a gente precisa cobrar dos nossos governantes, aqueles que vão ser eleitos, como é que a gente tem uma educação de qualidade? Como é que a gente tem uma saúde padrão poupa-tempo? Como a gente tem um serviço de transportes que realmente funcione? É isso que a gente precisa cobrar dos nossos futuros governantes. Perfeito. Eu queria agradecer a todos vocês aqui pela presença. Se nada disso der certo com o governo brasileiro, a gente tem a alternativa das ilhas do Joe Kirk, e a gente pode comprar lá no Blue Frontier. Né? Eu agradeço muito a presença de vocês, a permanência de vocês aqui no nosso último painel. Foi um prazer, uma honra aqui poder fechar essa noite. Muito obrigado e até o próximo ano no Fórum da Liberdade e Democracia. Algumas pessoas têm medo de mim. Eu até entendo. É meu jeito. Eu sou um pouco imprevisível mesmo. Fiz alguns inimigos, é verdade. Mas a culpa é deles. Eles não fizeram questão de me entender, de me conhecer melhor. Me acompanhar não é fácil. Nem todos sobreviverão. Mas, para aqueles que, assim como eu, gostam de inovar, de pensar para frente, para esses uma coisa eu garanto. O futuro é promissor. Para aqueles que ainda não sabem meu nome, prazer. Eu sou a Era da Disrupção. Eu sou a Era da Disrupção.
Bom, senhores, hoje definitivamente foi um dia muito difícil na vida dos inimigos. E o único inimigo da mudança é o medo. Muita gente tem usado a tecnologia para o dissenso, para a agressividade, para o sufocamento de ideias, foto de gato, stalkear ex, brigar com amigo por causa de político que faz as mesmas coisas desde a Santa Ceia. Churchill dizia que a gente não chega ao destino parando para jogar pedra em cada cão que ladra. E a Valesca Popozuda atualizou para late mais alto, que daqui eu não te ouço. Seja qual for a preferência dos senhores, a gente passou o dia vendo casos reais de quem abraçou oportunidades em vez de mergulhar em reclamação ou em desespero. A gente está vivendo uma fase que abala as estruturas. Essa fase que a gente vive é uma revolução que está tirando o chão dos encastelados, fazendo ruir as verdades absolutas, reestruturando o poder, criando novos líderes. Nós temos hoje condições técnicas de dar dignidade às pessoas para colocar o melhor do ser humano a serviço da humanidade. Cada um de vocês que está aqui, ou que está vendo pela internet, não veio à toa, não veio fazer uma visitinha. Veio porque cansou de ver as mesmas coisas e as mesmas reclamações repetidas à exaustão. Cansou de ver brigas agressivas por ideias repetidas que não chegam a lugar nenhum. Cada um de vocês veio porque quer fazer diferença, quer fazer parte da história. Eu quero terminar citando a minha frase preferida para esse momento que a gente está vivendo, que é uma frase do Arthur Ashe, já falecido, tenista norte-americano, super campeão, primeiro negro a fazer sucesso no tênis mundial, lutou bravamente para conseguir isso. E ele tem uma frase que, para mim, é tudo. Start where you are, use what you have, do what you can. Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Bem-vindos à Era da Disrupção.